Vamos estudar hoje a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6 e 7, a respeito de Estevão, da morte de Estevão. Naqueles dias, logo após Jesus que foi ressuscitado, ficaram os apóstolos. Então, ontem eu li a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, onde ele relata todos os atos dos apóstolos. Então, nós vimos aqui a partir do capítulo 6 que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, porque cada vez mais pessoas iam se convertendo, mais pessoas iam se convertendo e iam pregando, seguindo a Jesus, e pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando a ressurreição, falando de Jesus para que as pessoas se convertessem, e mais pessoas foram se agregando aos discípulos originais, aos 12, e mais discípulos foram se formando, E eles começaram também com um trabalho de distribuição, porque eles começaram a receber muitas contribuições, as pessoas chegavam para eles dando contribuições, ofertas, e eles também começaram a distribuírem essas ofertas para as pessoas necessitadas, para os órfãos, para as viúvas. E certa vez chegaram para eles uma murmuração dos helenistas. Helenistas foram pessoas que moravam lá em Israel, e eles chegaram murmurando contra os hebreus, porque eles diziam que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária daqueles alimentos, daqueles mantimentos, Então, o que é que os 12 apóstolos fizeram? Conversaram e convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, a partir do capítulo 6, do versículo 2, eles dizem: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, ou seja, abandonar o ministério, ou seja, a pregação da palavra de Deus apenas para servir às mesas, ou seja, para dar alimentos, para servirem aqueles alimentos. Então eles disseram: irmãos, vamos escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aos quais nós vamos encarregá-los deste serviço. Então eles, aqui no versículo 4, eles dizem assim: então vamos... e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos da comunidade, e então eles elegeram 7 homens, que foram Estevão, homem cheio de fé e de sabedoria, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Então, esses homens começaram a ser responsáveis por essa parte, em pregar a palavra, mas também ser responsáveis, encarregados de distribuição daqueles alimentos, Então crescia cada vez mais a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e isto... Certa vez, Estevão, cheio da graça e poder, então ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, e discutiam com Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria, e à graça que estava com Estevão, porque Estevão discutia com sabedoria, com graça, cheio do Espírito Santo. E eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Então, o que é que eles fizeram? Com raiva, então subornaram alguns homens para que falassem mal de Estevão e que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então,
isto foi levado aos anciãos do Sinédrio, né? E esses homens, eles ainda contrataram outros homens para chegarem até o Sinédrio e continuarem acusando falsamente a Estevão. E diziam, né, que apresentaram testemunhas falsas, que depuseram e disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no Sinédrio fitaram os olhos em Estevão e esperaram, e inclusive viram o rosto de Estevão parecido com o rosto de um anjo, né? Então eles perguntam, o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Pergunta a Estevão. E Estevão começa a fazer a sua defesa. Estevão, ele começa então a falar a respeito do aparecimento de Deus a Abraão, e conta toda aquela história que nós já conhecemos do Antigo Testamento. Aí começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da multiplicação das pessoas lá no Egito, e de Moisés, que tira aquele povo lá do Egito. Ou seja, ele faz uma defesa esplêndida e cheia de sabedoria, né? Mas o que é que acontecia? A partir do versículo 34, então, ouvindo eles isto, ou seja, o povo, os anciãos do Sinédrio, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentiu na sua morte. Então, Saulo, nós sabemos que Saulo posteriormente se converte e passa a ser chamado Paulo. Então nós vimos aqui a morte de Estevão. Por quê? Porque Estevão foi um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, que defendeu a palavra de Deus. Então nós vimos que ele era um homem cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da sabedoria, pregava o Evangelho com grande autoridade, né, e sabedoria, de modo que os líderes judeus lá no Sinédrio, eles não conseguiam resistir a ele, né? Então acusaram, né? Ele foi acusado falsamente de blasfemar contra Deus, né? Ele foi levado diante daqueles sacerdotes lá do Sinédrio, onde ministrou uma aula, porque ele ministrou uma aula usando os principais fatos históricos do povo de Israel. E naquele momento o povo, né, aqueles anciãos que estavam lá no Sinédrio, ficam enfurecidos no seu coração, inclusive rilhavam os dentes contra ele, ouvindo tanta sabedoria. Eles ficaram com tanto ciúme, né, com tanta raiva, que rilhavam os dentes contra ele. Mas ao contrário, Estevão, aí que se mostrava cheio do Espírito Santo, né? Inclusive olhou para o céu e viu a glória de Deus, e dizendo isso, aí foi que eles ficaram enfurecidos e os lançaram fora da cidade, e ali ele foi apedrejado até a morte. Inclusive quem estava lá presente, onde as suas vestes foram lançadas nos pés de Saulo, que posteriormente se converte em Paulo. Então Estevão, ele não desistiu de ensinar, mesmo sendo acusado falsamente, mesmo sendo tanta tortura que ele sofreu, né, psicológica, né?
mas ele não desistiu de ensinar, ou seja, ele apresentou uma aula diante daquele povo. Ele foi pressionado, ameaçado, preso, por fim morto, por causa de quê? Por causa da sua fé. Mas mesmo diante da mais terrível ameaça, ele não abdicou de sua missão de falar a verdade e ensinar aquele povo a respeito da salvação que o Senhor preparou por meio do seu Filho. Então, a disposição de Estevão de pagar o preço, ensinando e confrontando o povo com a verdade, então ele foi uma pessoa especial, né? Porque ele soube, ele não esmoreceu, ele não fraquejou, ele não desistiu de pregar o evangelho, mesmo sofrendo tanta ameaça, sofrendo tanto acusações falsas contra ele, mas ele não desistiu, ao contrário, ele continuou. E quanto mais ele continuava, mais Deus liberava graça para ele, mais ele se enchia do Espírito Santo de Deus. Então, assim como Estevão, né, nós devemos entender que o ministério ele tem um preço, né? Se você se propõe a falar da palavra de Deus, você vai pagar um preço, porque vão se levantar acusações falsas contra você, vão se levantar acusações infundadas contra você, né? Porque nós vemos hoje que ao redor do mundo, né, alguns irmãos, alguns missionários, eles têm pago um alto preço, eles têm pago com a vida a opção por servir a Deus, mas eles não esmorecem, né? Então, nós também não devemos deixar que as circunstâncias, né, os sentimentos, ou mesmo oposições, né, façam-nos esmorecer, né, na nossa vida, no nosso serviço a Deus, em nós pregarmos o Evangelho, porque nós devemos fixar os nossos olhos ao céu, na graça que só o Pai, o Senhor Jesus, pode nos dar, para que nós possamos enfrentar o que for necessário para a palavra de Deus ser pregada e para o plano de salvação ser ensinado. Então nós não devemos esmorecer diante das dificuldades que nós possamos enfrentar ao anunciar esta palavra, ao anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada deve nos esmorecer, nada possa haver que nós possamos fraquejar para que nós não possamos falar da palavra de Deus. Nós temos que ter fé, esperança, né, e pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos fortaleça cada vez mais na pregação dessa palavra, para que essa palavra chegue a outras pessoas, para que cheguem às pessoas, para que essa palavra ela faça seu efeito, que é justamente mudar e transformar vidas, e que o plano de salvação ele seja proclamado, seja narrado, né, contado, e que as pessoas conheçam verdadeiramente qual o plano de salvação, porque Deus tem um plano de salvação para cada pessoa, e que se aquela pessoa ainda não encontrou, não achou, não se entregou ao plano de salvação do Senhor Jesus Cristo, porque Deus quer que todos se salvem, né? A palavra de Deus quer que cada pessoa seja salva, mas ele só será salvo se ele ouvir a palavra de Deus, que é essa palavra de transformação. Então esse plano de salvação ele tem que ser pregado. Então nós devemos pregar esse plano de salvação a cada pessoa. Então você que está me assistindo a este vídeo, eu quero pedir que compartilhe esse vídeo, que convide outras pessoas para fazerem parte, para se inscreverem nesse canal, porque eu estou aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus e proclamando a palavra de Deus para que pessoas possam conhecer a palavra, se encher dessa palavra, porque todos os dias eu coloco um capítulo da Bíblia, discuto esse capítulo e mostro através deste capítulo da Bíblia o que Deus está mostrando, o que Deus está ensinando através dessa palavra para mim e para você, que cada dia nós possamos nos encher, cada dia mais,
com a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem através, quando nós nos procuramos, buscamos a Deus, Deus vem ao nosso encontro. Então nós buscamos a Deus todos os dias através dessa palavra. Então que você se encha dessa palavra, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo, que você que está me ouvindo e vendo através deste vídeo, convide mais pessoas, compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida.